E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Como é que vai? Espero que sim. Espero que esteja tudo bem. Nosso assunto hoje é sobre clique, o uso do clique ou do metrônomo numa gravação, numa produção. Que momento eu devo usar? Que momento eu devo não usar? Eu devo usar ou não usar o clique numa gravação, numa situação ao vivo? Como é que eu devo usar? Bom, vai ser esse assunto aqui que a gente vai explorar um pouco hoje. Agora, antes de iniciar, peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like aí no vídeo, que nos ajuda bastante, e também ajuda você a estar recebendo novidades, né? Quando eu postar novos vídeos, se inscreve e ativa todas as notificações para estar sendo avisado quando eu postar novos conteúdos, ok? Vamos lá então. Bom, o uso do clique, né, ou o metrônomo, é, ele é muito importante, eu considero que é muito importante numa produção, numa gravação, certo? Porque ele é que vai guiar a gente, para guiar os músicos para não fugir do tempo, certo? Ah, eu vou falar aqui duas situações em que a gente deve usar, basicamente, e uma outra situação que pode ser dispensada o uso do clique. Quando eu vou começar falando sobre a situação em que a gente deve dispensar o uso do clique. Em que momento a gente deve dispensar o uso do clique, né? Eu gravando já aqui no estúdio várias vezes, e em algumas situações eu dispensei o uso do clique, né? Como foi? Foi porque chegou uma banda, né? E a banda já estava ensaiada com aquele, já estava acostumada a tocar aquela música sem o clique, né? Obedecendo uma certa dinâmica, uma certa rítmica de execução daquela música, do arranjo, enfim, ou às vezes a questão do estilo. Por exemplo, um grupo de jazz, às vezes eles preferem não colocar clique, né? Porque justamente para ficar uma coisa mais livre, uma execução mais livre, por conta do estilo, né? Ou às vezes banda que nem tem um estilo de jazz, pode ser um rock, um blues, mas às vezes eles preferem gravar sem clique porque a música acaba começando num andamento e termina em outro andamento, né? E tem uma situação também de que às vezes a música muda de ambiente, muda de clima, né? No meio da música, ou às vezes até mais de uma vez, duas vezes, três vezes. E às vezes eles preferem deixar isso livre, né? Assim, a escolha dos próprios músicos, ou às vezes o baterista faz a regência dessa mudança de ritmo. Enfim, tem algumas situações quando é banda, né? Que o clique pode ser dispensado, né? Agora, quando você vai fazer uma produção musical partindo realmente do zero, né? Gravando um violão guia, gravando uma voz guia, ou um teclado, um piano guia, né? Alguma coisa do tipo, realmente eu aconselho a usar o clique, né? Por quê? Porque com aquele clique e com aquela guia que você vai gravar, vai garantir que os próximos músicos que irão gravar, os próximos instrumentos que irão ser gravados, eles vão estar também dentro do clique. E assim todo mundo vai estar dentro do clique, né? Então eu considero muito importante por isso, né? Por essa questão. Todos vão ter que se encaixar uns com os outros e todos com o clique, né? Agora, nessa situação, como é que eu costumo trabalhar geralmente? Eu costumo trabalhar assim, a maneira que eu faço, né? Pode ser que você não faça assim, ou pode ser que você não passe a não fazer assim, ou faça de outro jeito. Mas enfim, como é que eu faço? Quando a gente vai iniciar uma produção do zero e eu vou gravar um violão guia, uma guitarra guia, né, e uma voz guia com a estrutura da música, certo? Então realmente eu uso o clique. Então depois que está gravado a guia, o que é que eu vou fazer? Gravar uma bateria. Então na hora que eu vou gravar a bateria, eu vou usar o clique também, né, para gravar essa bateria e poder não sair do tempo, né? Agora, depois que a bateria está gravada, e aí eu vou começar a gravar os outros instrumentos, como baixo, teclado, ou a guitarra valendo, ou violão valendo, a voz, enfim, os instrumentos que entrarem, eu não vou mais usar o clique.
eu vou usar a própria bateria como sendo o clique da música. Ah, mas a música que eu vou gravar, a bateria só entra no meio da gravação para frente. Então, beleza, até a bateria entrar, você vai usar o clique. Quando a bateria entrar, você tira o clique e se baseia pela bateria. Por que isso? Porque quando você se encaixa na bateria, você vai garantir que não vai haver os plurais que a gente chama em música, né? Que são justamente as notas que ligeiramente saem um pouco do tempo, fica descasada com o bumbo, fica descasada com a caixa, né? Então, porque quando a gente grava uma bateria, normalmente o músico, como ele era uma pessoa humana, então ele, de vez em quando, ele dá uma pequena saída, ou dá uma pequena adiantada, ou uma pequena atrasada. Isso é normal, né? Não é uma coisa que, se não for uma coisa muito intensa, assim, né? Muito grave de andamento, se não for uma saída muito grave, ele não sai totalmente do metrônomo, mas se ele correu um pouquinho ou atrasou um pouquinho em determinado momento, não tem problema, né? Se todo mundo gravar junto com ele depois, junto, o que eu falo é em cima do que a bateria está fazendo, então ninguém vai perceber que houve uma saída do clique, né? Depois que a música está mixada, né? E caso você não queira deixar essas pequenas saídas, né, do andamento, você pode depois editar no programa, colocar dentro do clique ou até quantizar, né, a bateria. Mas eu não gosto de quantizar, eu não trabalho quantizando, eu prefiro ou regravar o trecho que saiu, ou se não conseguiu gravar, eu prefiro editar no computador, enfim. Mas o que eu quero dizer é que depois que a bateria está gravada, ou pode ser uma percussão, uma percuteria, a parte rítmica, né, pode ser até um loop eletrônico, né? Por exemplo, foi até bom falar em loop, porque quando a música é uma música eletrônica, que tem um loop do início ao fim, aquele loop já é um metrônomo, já é o clique, né? Eu não preciso ficar ouvindo o clique e o loop ao mesmo tempo, porque o loop é uma situação de um ritmo perfeito, né? Digamos assim, ele está ali bem quadradinho dentro do clique, já dentro do BPM ele não sai, né? Ele não é um ser humano tocando, né? Ele é um arquivo eletrônico, um arquivo MIDI, um arquivo de wave que foi gerado eletronicamente, né? Então ele já é perfeitamente dentro do clique. Então, o que é que eu quero dizer? Eu não uso o clique quando eu já tenho alguns instrumentos que foram gravados no clique, né? Então eu prefiro gravar escutando esses instrumentos que estão no clique do que eu gravar escutando o clique, né? Porque se eu gravar escutando só o clique ou o clique bem mais alto, tendo instrumentos já gravados, eu corro o risco de em algum momento eu não encaixar com aqueles outros instrumentos, né? Não sei se dá para entender o que eu estou falando. Mas quando você grava sem o clique e baseado nos outros instrumentos, você consegue encaixar, né? Você pelo menos procura encaixar o mais perfeito possível dentro daqueles instrumentos que já estão gravados ou que já foi gravado com o clique, né? Então é isso, o vídeo de hoje é curto, sobre clique, né? Sobre as situações que a gente acabou de falar, e espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários a sua pergunta, deixa um comentário e vamos fazer essa interação, ok? Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.